Olá, irmãos! Eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. Nesse vídeo eu quero falar sobre a vida de Jacó e o que podemos aprender sobre os fatos ocorridos deste grande personagem. Mas antes, aqueles 3 pedidos que eu sempre faço. Compartilhe, se inscreva no canal, dá o seu curtir, compartilhe para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus grupos de igreja, grupo de oração, grupo de debate, grupo de escola bíblica. Vamos fazer esse canal Literatura e Teologia ficar conhecido no mundo da internet, ok? Então, vamos começar a história bíblica. Bom, a história de Jacó compreende os capítulos 27 a 49 do livro de Gênesis. Chegando os tempos do falecimento do pai de Jacó, ele tinha que dar a maior bênção para o primogênito. Jacó, sabendo que era para ser ele, embora ele não era o primogênito, só que ele quis fazer as coisas certas pelos motivos errados. Embora Jacó conhecesse a Deus, mas não conhecia-o plenamente. Ele não tinha, na verdade, se convertido, vamos dizer assim. Ainda não tinha acontecido um elemento fundamental na vida de Jacó para que ele de fato cresce e seguisse o Deus Todo-Poderoso. Sim, faltavam elementos que eram suficientes para erguer essa fé de Jacó, igual a fé de Isaac, igual a fé de Abraão. Então, depois de Jacó roubar a bênção do seu irmão mais velho, foi algo oficial, ele teve que fugir da sua casa, da sua família, para não ser morto pelo seu irmão mais velho. O que ele fez foi algo muito feio e algo que poderia até merecer a morte. Roubar a bênção do primogênito, isso iria colocar uma pecha na vida e no nome de Jacó muito grande. Pois bem, então Jacó foge da sua casa, do seu lar, do seu conforto e vai, recomendado pelo seu pai e pela sua mãe, procurar uma esposa através da família do seu tio. Antes de chegar nessa cidade, ele vai para uma cidade chamada Betel e lá ele dorme na rua. Pega uma pedra, coloca um travesseiro, coloca uma pedra como se fosse um travesseiro para ele e ele acaba dormindo. Lá ele tem o primeiro encontro com Deus. Foi a primeira experiência que ele teve com o Deus de Israel. Então ele tem uma visão de uma escada que o topo atingia no céu, anjos desciam e anjos subiam. E lá no topo ele ouviu uma voz em que o versículo 15 do capítulo 28 de Gênesis é interessante você saber. Vamos lá. Gênesis capítulo 28, versículo 15. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tenho dito. Então, através desta revelação, Jacó sente a presença de Deus e tem o primeiro encontro com o Senhor. Faz o seu primeiro propósito como um seguidor verdadeiro de Yahvé. Então, ele chega na casa dos seus parentes, contrai uma esposa, é enganado, tem que trabalhar, algo que ele não fazia. Então ele vira um pastor de ovelhas. Então vamos ver aqui. A vida de Jacó mudou consideravelmente. Entendeu? Antes ele era um filhinho de papai, agora não. Ele é um trabalhador comum e trabalhando para o patriarca Labão, que era um homem cruel. Ele contrai 2 esposas, que as duas vivem só de implicância uma com o outro. Ele tem vários filhos e os filhos são nascidos num ambiente hostil, complicado e que isso afetou bastante a liderança de Jacó. Só para você ter uma ideia, o filho mais velho de Jacó dormiu com uma de suas esposas. Um dos filhos de Jacó foi o responsável por ter a ideia de vender José.
Outros dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, eram assassinos sanguinários pelas causas, pelos motivos certos, só que da maneira errada. Ou seja, a família de Jacó era uma família de um pai crente, só que as esposas e os filhos não eram fiéis igual ele. Lá nesse lugar, Jacó teve que conviver com muita hostilidade. Jacó, ele era um homem bastante... Se você olhar a vida de Jacó, você vai perceber que ele era uma pessoa instável, ele era uma pessoa muito sensível, ele tinha bastante insegurança. E o fato dos problemas da família e os problemas profissionais dele, isso acabaram dando a ele muito medo. Ele era muito medroso. Se você analisar a vida de Jacó, você perceberá isso. Então, nesse lugar, foi o deserto de Jacó em que Deus trabalhou o espírito de Jacó, o seu temperamento, a sua personalidade, e ali Jacó teve que reconhecer que o Senhor era o seu Deus. O fato de Jacó ter saído da casa do seu pai causou muitos problemas, entendeu? Porque Jacó não tinha aquele conhecimento pleno do Senhor dos Exércitos. Ele baseava-se na fé de Abraão e na fé de Isaac, mas a fé dele foi construída ao longo do tempo. E isso é muito difícil. Geralmente acontece com os filhos, que vai debaixo da fé do pai e da mãe, só que ele mesmo ainda não teve encontro com o Senhor. Ou mesmo assim, de muitas pessoas que se espelham em pregadores, em obreiros, em irmãs, só que ele mesmo ainda não teve um testemunho de vida. A história de Jacó nos representa o ser humano que faz as coisas erradas pelos motivos certos, só que aí causa muita consequência. Só que mesmo assim, quando nós reconhecemos o poder de Deus, Ele ouve a nossa vida. Ele vai trabalhar a nossa maturidade, Ele vai trabalhar as nossas consequências, Ele vai fazer a gente cumprir os nossos atos, Ele vai fazer a gente cumprir os nossos pecados. Só que o mais interessante é que Deus vai trabalhar no seu perfil, aperfeiçoar ele e te colocar na posição que ele quer. A história de Jacó é dessa maneira. Para você ver, depois de quase 20 anos trabalhando para o sogro e tendo seu salário mudado e não podendo sustentar sua família, chega um outro momento que ele tem um outro encontro com o Senhor. Aí já um encontro que ele conhecia o Deus Todo-Poderoso plenamente. No capítulo 31 do livro de Gênesis, tem dois versículos que são especiais, que mostram Deus guardando Jacó e sua família. Eu quero ler para vocês. Mas o vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. O que esse versículo significa? Durante esses 20 anos, Jacó trabalhou e ele recebia como salário, que eram ovelhas, terras e por aí vai. O que aconteceu? Só que Labão, como ele era o coronel daquele lugar, ele fazia o que queria. Ele pagava Jacó do jeito que queria. Então, quando as ovelhas de uma raça concebiam mais, ele mudava o salário. Ele pegava aquelas que criavam mais e pegava para ele e dava as fracas, as imprestáveis para Jacó. Só que aí Deus mudou a história. Sim, quando Labão mudava o pagamento dele, Deus fazia que o novo pagamento de Jacó frutificasse 100, 200, 3 vezes mais. E dessa maneira Jacó cresceu vertiginosamente. Quer dizer, Deus guardando a vida de Jacó, guardando a família dele. Então quer dizer, o inimigo, as pessoas usadas pelo adversário, pelos inimigos de nossas almas, podem fazer de tudo. Mudar o seu salário, cortar a sua oportunidade, querer impedir de você fazer algo na obra de Deus. Só que o reino de Deus é muito grande e muito amplo. E o próprio Deus, se ele quando ele quer trabalhar na sua vida, ele trabalha em cima dessas consequências. Quer dizer, então Deus faz frutificar o que as pessoas estão querendo que dê errado. Se as pessoas estão querendo tirar a sua oportunidade, Deus vai trabalhar de uma maneira que aquela sua oportunidade vai crescer de uma maneira tão grande que você não vai se resumir a um mero lugar. Foi assim com Jacó.
Então, Jacó viu o trabalhar de Deus, e depois num outro versículo do mesmo capítulo, ele fala que ele teve uma visão, que Deus dando a ordem para ele sair daquele lugar com a sua família. Quer dizer, já era a hora da família de Jacó ter um perfil de uma família que representassem o elo que Deus tinha com os patriarcas. Quer dizer, Jacó sofria muito pelo fato de não conseguir liderar sua família. E mesmo assim, depois da sua partida, aconteceu vários problemas. Só que o que podemos aprender até aqui da vida de Jacó? Jacó foi um cara de superação, com vários problemas emocionais e espirituais, só que Deus trabalhou a maturidade nele e ele nunca desistiu de adorar a Deus. Ia arrastando, ia chorando, ia errando, mas sempre procurou melhorar. Talvez a diferença dos antigos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, seja a questão que eles não conheciam Jesus, que eles não tinham conhecimento sobre o batismo do Espírito Santo e outras coisas a mais. Porém, Deus dava força para eles, através do Espírito Santo também, para eles ter o dom da superação, superar as adversidades da vida. E saber que se está acontecendo aquilo é porque Deus está permitindo para aperfeiçoar ele, para a obra dele. Então, nesses rápidos minutos sobre a vida de Jacó, eu quero que você entenda a seguinte coisa. Primeiramente, você tem que ter um encontro com Deus. Vai ter um momento em que você vai ter que responder por si só. Sair da aba do seu pai, sair da aba da sua mãe, sair da aba de obreiro e começar a viver a história que Deus está escrevendo. Não é você não, é Deus que está escrevendo. Não existe essa história aí de você pegar a caneta da mão de Deus e escrever a sua história. Para com isso. Isso é conversa pelagiana. Não, é Deus escrevendo a sua história. Entendeu? Quer dizer, então, ouve isso. Segundo ponto, entendeu? Você vai ter que vencer a frustração. Sim, você vai ter que ter o lombo muito forte, você vai ter que se esforçar, engolir bastante coisas que vão te magoar, só que Deus vai te dar a força. Porque a vida é assim. A vida é assim. Quantas pessoas que não têm conhecimento sobre Deus, mas conseguiram se superar e hoje a gente fala como vencedores, como grandes empresários, como pessoas que fizeram algo interessante para a história. Vê aí, tem um monte de pessoas. Então, esses dois elementos aí são interessantes para a nossa pregação. Deus escrevendo a sua história, ou seja, Ele te dando a maturidade para você passar pela sua prova, entendeu? O diferencial de Jacó foi que ele continuou crendo em Deus. Foi que ele continuou crendo na promessa do avô, do avô e do pai. Só que ele, mesmo assim, ele começou a ter uma intimidade com Deus. E esse é o diferencial. Então, que você possa receber essa palavra dessa seguinte maneira. Que Deus quer uma intimidade com você, que Deus está escrevendo a sua história, entendeu? E debaixo dessa soberania de Deus, Ele vai te dar maturidade para enfrentar as dificuldades da vida. Amém? Fiquem na paz do Senhor, se inscreva no canal, compartilhe, dê o joinha e compartilhe esses vídeos para que o canal Literatura e Teologia fique conhecido no mundo da internet. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.